Graça e paz para todos. Uma boa noite. Gostaria de fazer uma oração antes. Senhor Deus, nós queremos orar e te agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, obrigado. Abre os céus. Venha derramar do teu Espírito Santo sobre toda essa terra. Pai, eis-nos aqui. Levanta dessa turma que vai começar hoje muitos obreiros, diáconos e pastores, ungidos do Senhor, cheios do teu Espírito, cheios do teu amor. Vai, dirige a cada passo que nós dermos. E a partir de hoje, que cada aula seja dirigido por Ti, e a Tua graça e o temor do Senhor me está guardando esse período, essas 20 aulas desse primeiro semestre. Pai, coloca a Tua mão, dá unção, capacitação para cada ministrante da Tua palavra. A mim te peço direção, capacidade, graça. Pai, e aqueles que ouvem, Pai, abençoa cada um. Pai, Tu tens um plano para cada filho Teu. E eu te peço, dirige e fala conosco. Não são simplesmente aulas ou estudos, mas a ministração do Teu Espírito Santo sobre nossas vidas, preparando para um grande mover de Deus, através de cada um que ouve e que vai participar e está sendo preparado. Em nome de Jesus, oramos e pedimos. Amém. Amém. O Marlon vai estar colocando aí, para quem deseja, claro, sente... deseja ofertar ou dizimar, também está indicado aí embaixo na tela, tá bom? Tá bem. Sentimos a direção de Deus para sermos ministrados como igreja toda. Creio que Deus queira preparar o seu povo esse ano e o próximo. É um plano que nós temos esse ano e o outro. Nós queremos preparar a igreja toda para que muitos sejam levantados pelo Senhor. Para quê? Para que Deus possa levar muitas vidas para a terra prometida, para o reino de Deus. Para que muitas pessoas sejam salvas através dessa turma que começa hoje. Creio que Deus vai capacitar muitos a conquistar muitas vidas para Cristo. E conquistar muitos familiares e amigos, conquistar além daquilo que nós conquistamos até hoje, tá bom? Eu creio que é uma direção de Deus e é claro que nós precisamos ser preparados. Esse curso tem 4 módulos, o primeiro módulo começa hoje, teremos cerca de 20 aulas só, é rápido, mas serão toda segunda e terça-feira, às 20h30, tá? Eu vou ficar responsável pela matéria Doutrinas e Visão da Igreja. E às terças-feiras nós vamos dar a primeira parte da visão panorâmica do Antigo Testamento. E com o tempo nós vamos explicando para vocês por que das matérias e as orientações nós vamos dando ao longo do curso, tá bom? Nós recomendamos que aqueles que participarem 100%, que é pouca coisa, todos que participarem 100% do curso, do primeiro módulo, vão receber um certificado acompanhado pelos pastores locais da onde vocês congregam. Caso vocês não congreguem em igreja nenhuma, nós vamos soltar o site daqui a pouco da secretaria, que você pode mandar o teu nome, teu link, para quê? Para que a gente possa mandar o material para você, tá bom? Ou você pede para alguém, algum conhecido, ou um pastor, ou um diácono, ou um obreiro, que ele vai mandar o material para você, tá bom? O material quer dizer a aula de hoje, por exemplo, a aula de amanhã também. Todas as aulas serão enviadas para você, é só você enviar teu endereço, teu e-mail ou teu zap, tá bom? Então vamos para a primeira aula. A minha matéria, então, é doutrina e visão da igreja, tá? Curso de obreiro, módulo 1. Vamos para frente, Marlon. Isso. A graminha. Isso.
Legal. Eu botei essa foto porque eu li sobre as ovelhas. E eu coloquei grama aí, mas acho que não é grama não, tá, gente? Deve ser capim. E no fundo tem água, né? Água corrente ou água limpa. Nós somos ovelhas do Senhor. E nós estamos no rebanho do Senhor. E eu fiquei sabendo que a ovelha precisa de 2 elementos, que é a grama e a água limpa. A ovelha não suporta água suja ou água que tenha qualquer contaminação. Ela precisa de água potável. E grama, né? E fazendo uma comparação para nós, é o seguinte: se nós não nos alimentarmos com a comida certa, se nós não bebermos da água limpa, a ovelha não cresce e não gera lã. Ela fica inútil. Olha a importância, hein, de nós, que Deus nos capacite, nós ministrantes, pastores, diáconos, obreiros. Se você está sendo uma bênção e está beneficiando e abençoando muita gente, você tem sido útil na casa do Senhor, você tem sido levantado por Deus com unção e poder, é porque você foi bem alimentado pela palavra de Deus e você tem bebido. Geralmente a água é comparado com Bíblia, a palavra de Deus, ou às vezes é comparado com o Espírito Santo. Então são 2 elementos que eu certeza, nós precisamos. Comer da palavra certa de Deus. Por que palavra certa, né? Nós não podemos nos alimentar de grama artificial. A gente precisa comer da comida apropriada, que é a própria Bíblia, do jeito que ela é. A Bíblia do jeito que ela é. Porque se nós não dermos para o rebanho do Senhor a palavra apropriada, por exemplo, se a gente desse camarão para a ovelha, por mais legal que seja o camarão, ou um bife, não é apropriado. Elas precisam de alimento apropriado. Eu e você precisamos do alimento apropriado para a ovelha, né? Que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Tem outras literaturas, pode ser, mas nós precisamos da palavra de Deus do jeito que ela é. Pura do jeito que ela é. Palavra pura de Deus. Só a Bíblia? Não. Ela precisa de água. O rebanho, você e eu, para darmos frutos ou gerarmos lã, precisamos de água. Se um rebanho não tiver muito magro, estiver se alimentando de comida inapropriada, ela não vai gerar lã. Nós vamos gerar pessoas inúteis na casa de Deus. Elas não vão crescer. Elas não vão gerar lã. Elas não vão engordar. Por quê? Está faltando do Espírito Santo ou da palavra pura de Deus. Tá? Então, é isso que nós queremos. Se muitos foram levantados por Deus, é porque, de fato, receberam a grama, a comida apropriada do Senhor e beberam da água do Espírito Santo. E nós, que já recebemos, nós precisamos permitir que todo o rebanho receba do mesmo alimento. Nós vamos levar toda a igreja para o mesmo pasto, para comer da mesma... aliás, o nosso bom pastor Jesus Cristo, ele está nos levando para um bom pasto, para comer a comida apropriada e beber da água apropriada que é o Espírito Santo. Precisamos desses 2 elementos, tá bom? Essa é uma introdução. Qual que é a importância do crescimento no reino de Deus? Tem versículos importantes que diz, claro que tal pai, tal filho, nosso Deus quer que seus filhos sejam frutíferos. É natural que o Filho de Deus seja frutífero e dê frutos, né? Tem versículos muito graves na Bíblia sobre todos aqueles que não dão fruto. Então, eu sei que eu e você, todos, sem exceção,
Um dia prestarão contas da sua vida. Eu quero que você preste conta diante do Senhor, dizendo, dentro daquilo que o Senhor me deu, eu estou produzindo. Né? Todos serão cobrados pelo Senhor, não pelos pastores. Né? Quem somos nós? Nós vamos ser cobrados também do Senhor. Mas cada um será provado pelos frutos que saem da tua vida. Por exemplo, a gente citou a ovelha. A ovelha será cobrada, cadê a tua lã? Né? Cadê a tua lã? Né? Deus não vê com bons olhos nem aquela que não é útil na casa de Deus. A gente sabe disso. Então, nós queremos que todos que estejam participando, daqui a 2 anos, estejam cheios de lã e frutificando. Se você fosse comparado com uma árvore frutífera, eu diria, você tem que dar fruto. Se somos comparados com uma ovelha, precisamos da lã. Precisamos de 2 elementos. A palavra pura de Deus e a água limpa, que é o Espírito Santo. Tá bom? A motivação certa também. Também Mateus 25 diz assim, que nós vamos prestar contas. Alguns vão receber mais, outros vão receber menos, mas nós vamos ser cobrados de maneira justa pelo Senhor. Seja fiel naquilo que Deus te dá. Jesus que comentou, é a palavra de Jesus, Mateus 25 diz a parábola dos talentos, que não importa o quanto você receba, você vai ter que multiplicar. E nós um dia vamos prestar contas e está chegando a época, daqui a pouco, daqui a algum tempo, Deus vai pedir a prestação de contas para mim e para você. Né? E que precisamos frutificar e dar frutos. Né? E essa parábola diz daqueles que foram fiéis, e que aqueles que foram fiéis, Deus vai dar muito mais. Né? Claro que nós estamos te pedindo uma fidelidade nas poucas coisas, porque Deus diz, eu vou te dar bastante. Não seja negligente. Aquele que foi negligente nessa parábola não se deu nada bem. Né? Repercutiu na vida dele, repercutiu na vida eterna dele. Então, a negligência, fazer pouco caso das coisas de Deus, do chamado que Deus tem para a tua vida, nem todos são chamados para pastores. Lógico, os pastores são muito mais cobrados que um diácono, que são muito mais cobrados do que um obreiro, que são muito mais cobrados do que qualquer outro. Por outro lado, eu creio que Deus quer que você avance. E cada vez seja uma pessoa que multiplica e que cresce na casa do Senhor. Porque você é filho de Deus. Algumas premissas para esse curso, para a gente entender direito esse curso, tá? Eu coloquei aí. Primeira coisa, item A. Nós cremos como igreja na Trindade. Por que eu tenho que dizer isso? Nós cremos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, apesar de ser um só Deus. Ele é o Deus Pai, Ele é o Deus Filho, que é Jesus Cristo, é Deus Espírito Santo. Algumas linhas de ensino teológicos ensinam que é Deus e Filho e Espírito são quase uma coisa só. Então, é um ensino em duas, né? Eles dividem em 2. Não é o que a gente crê, a gente divide bem, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Da mesma forma, nós interpretamos a Bíblia com o conceito de tricotomia. O que é tricotomia? Tem tricotomia e dicotomia. Né? Nós não cremos na dicotomia, nós cremos na tricotomia. Nós cremos que o ser humano, a semelhança do Senhor, nós somos corpo, que é a matéria, alma, que são os sentimentos, é onde localiza as vontades, é onde se localiza o nosso ego, é a alma, é o psique. Alguns não creem nisso, mas é uma linha teológica. Né? E nós cremos, sim, por isso que eu recomendei, vamos nos ater mais na Bíblia de maneira mais simples. A própria Bíblia explica a própria Bíblia. Tá? Então, interpretamos a Bíblia como conceito de tricotomia e cremos que existe um terceiro elemento, que é o Espírito. Tá? Dessa forma, nós interpretamos a Bíblia. Terceiro, cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas, claro, não. Alguns creem que a Bíblia contém a palavra de Deus.
Nem toda a Bíblia é a palavra de Deus para alguns. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Cremos nela toda, Antigo e Novo Testamento. Lógico que nós precisamos interpretar de maneira correta, tá bom? E, por fim, a Bíblia é um livro de testamento. Que testamento? Antigo e Novo Testamento. É que alguém morreu para que a sua herança fosse aos seus parentes. Jesus morreu para que nos deixasse um testamento, que é um livro de promessas. Então, tudo aquilo que nós vamos aprender juntos, nós vamos aprender sobre um livro de promessas. Sim, tem algumas obrigações? Sim. Mas é um livro de direitos e deveres? Sim. Para quem? Para os estudiosos, não é assim. Deus não escreveu e não deixou a Bíblia escrita para serem estudados pelos fariseus, saduceus e etc. Deus escreveu a Bíblia, mas não, Deus escreveu a Bíblia para o povo, que era simples e não era tão culto como os fariseus e saduceus. Deus não escreveu a Bíblia para... eu tenho que falar dessa forma porque eu fiz curso de teologia por muitos anos. Somando todos os cursos que eu fiz, cerca de 10 anos ou mais. Né? Aprendi grego, hebraico. Eu só tinha medo de me tornar um intelectual e um teólogo. Por quê? Jesus não veio para que nós fôssemos analistas da Bíblia, estudiosos. Nós não temos a intenção nenhuma de formar teólogos na nossa igreja. Não estamos interessados em montar cientistas na nossa igreja. Tanto é que no Novo Testamento a Bíblia não foi escrita para montar teólogo. Foi escrita para o povo, para os filhos de Deus. A Bíblia está destinada aos filhos de Deus. E para isso ele deu o Espírito Santo para que os seus filhos entendam o que o Pai quer. Então, a Bíblia é usufruída por quem? Para alguns é para estudo. Tudo bem, pode estudar, mas sem o Espírito Santo eles não vão entender. Não vão entender. E vão entender de maneira diferente. Mas quem tem o Espírito Santo e é filho de Deus, independente do grau de instrução, o Espírito Santo ajuda do mais simples até o mais intelectual. E é possível que, às vezes, o mais simples entenda mais do que o intelectual. Por quê? Porque é o Espírito Santo quem explica todas as coisas. Né? Então, a Bíblia não foi destinada... é destinada aos filhos de Deus, e não para sermos críticos da Bíblia. Né? E para ser, ou um livro de romance que você acha legal como história. Não é isso. A Bíblia é para ser vivida tendo uma experiência da vida eterna. Tá? A Bíblia é para ser vivida, para ser usufruída e vivida. Né? E ela é a palavra de Deus. Ela é a maneira que Deus fala com você e comigo. A palavra de Deus é viva e ela precisa ser viva. Né? Ela precisa ser digerida. Ela precisa ser alimentada. Ela é como fosse uma grama ou um capim. Que nós, ovelhas, precisamos comê-la. Né? Todos os dias. Tá bom? Bom, primeiro tema. O seguinte tema é quem pode crescer? Por que esse tema, né? Quem pode crescer no reino de Deus? Como que a gente pode avançar? Eu vou ter que começar de Gênesis. Amanhã vocês vão começar a aprender a ter uma visão panorâmica do Antigo Testamento. Alguns têm, mas é extremamente importante ver com outros olhos, complementar aquilo que você já conhece. Comer o capim. Né? Eu vou começar com Adão e Eva. Né? Nós cremos que Adão e Eva são personagens históricos. Alguns creem que seja uma lenda, mas nós cremos, como igreja cristã,
que é um dado histórico. E, no início da história, diz que eles pecaram contra Deus. Eu vou até citar o texto que está em Gênesis 2,17, diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela você comer, Adão e Eva, vocês vão morrer. E, de fato, eles desobedeceram e deram ouvidos ao diabo que estava lá, né? E, fisicamente, eles não morreram. Emocionalmente, eles não morreram. Mas Deus mentiu? Não. Morreram espiritualmente. Por isso que você deu para entender que nós vemos o ser humano como alma, corpo, alma e espírito. Se eles tinham o Espírito Santo naquela hora, com certeza, na hora que eles desobedeceram a Deus, o Espírito Santo espirrou, sumiu. Alma e corpo, eles tinham inteligência, pensamento, continuou como nós temos hoje, até hoje. As emoções continuam. O corpo manteve. Né? Só que tem uma diferença. Eles não tiveram o espírito mais. Tinham um espírito humano, mas o espírito humano, na Bíblia, é considerado... Se a pessoa tiver o Espírito, mas não tiver o Espírito Santo, a pessoa é considerada espiritualmente morta e condenada ao inferno. Esse foi o resultado. Vamos para o B? Isso. Mudança de autoridade. Por que escrevi mudança de autoridade? Em Romanos 6,16 diz: a quem você obedecer, esse é teu Deus. Eles obedeceram a quem? Ao diabo. Qual foi o maior pecado do homem? Eles escolheram, mudaram de Deus. Quiseram obedecer ao diabo, tá bom. Ele cuida de você. Ele vai ser teu Deus. Tanto é que o diabo é considerado como fosse o Deus do mundo, né? Puxa, mas o diabo começou a dominar sobre o homem. Como o homem desse para o diabo a chave do seu futuro. E seu futuro era a condenação, para onde o diabo vai, para onde o diabo domina. Né? Não sabeis a quem vós apresentar para os servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. O diabo tornou-se o senhor do homem. Vamos lá. Nessa situação, então, quando o homem pecou, sentou Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Onde está escrito isso? Tem Hebreus 10, 7. Está funcionando? Tá. Plano da salvação. Sentaram e houve o plano da salvação. E em Hebreus 10, 7 diz aquilo que Jesus disse na hora. Então diz: eis que venho, no princípio do livro está escrito de mim, Jesus, para fazer, ó Deus, a tua vontade. A vontade de Deus era que Jesus viesse aqui na terra como homem, como eu e você, e ele fosse o primeiro homem, como eu e você, a entrar no céu, porque até então, todo o Antigo Testamento, ninguém conseguiria entrar no céu. Todos, antes de Jesus, eram considerados filhos, criaturas de Deus, e não filhos de Deus. Então, quando vocês veem um texto no Antigo Testamento, filhos de Deus, é a criatura de Deus. Tá? Mas como que as pessoas no Antigo Testamento não eram filhos de Deus? João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho único. Para ele dizer isso, é que ele está dizendo, Deus não reconhecia ninguém mais como filho. Antes de Jesus, ninguém era reconhecido como filho de Deus. Aquela frase que muitos dizem, todos são filhos de Deus, são criaturas de Deus, é verdade. Todos são criaturas de Deus, até os animais. Mas nem todos são filhos de Deus. Estou falando de hoje. No Antigo Testamento, ninguém era considerado filho de Deus. O único reconhecido
Filho de Deus. Quem falou isso? Deus. Era Jesus Cristo. Jesus Cristo veio como homem. Jesus teve que morrer em meu e teu lugar. Ele morreu sem pecado, mas ele teve que carregar o pecado da humanidade, então ele carregou ao pecado. E quem tem pecado vai para o inferno. Ele foi no inferno como eu e você. Mas Apocalipse 1:18 diz, quando ele chegou no inferno, e o que diz... Apocalipse 1:18, e o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todos sempre, amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. O que Jesus fez é que ele foi no inferno. Pelo que nós entendemos aqui, ele pegou a chave que estava na mão do diabo, pegou as chaves da morte e do inferno, e hoje quem tem o futuro eterno da tua vida e da minha vida é o Senhor Jesus. Ele que comanda agora. Ele diz, diabo, pronto. Ele tirou a chave da mão do diabo, como ele tivesse dito, quem comanda agora sou eu. Ele, em 1 Coríntios 15:45, diz que o primeiro Adão foi alma vivente. Está falando de alma. Sim, é uma alma que vivia, não um espírito. Porque o espírito dele estava morto. Mas o último Adão, que é Jesus Cristo, é espírito vivificante. É que eu preciso ir no item para vocês entenderem, tá? O que Deus fez, então, quando Jesus estava no inferno? Deus enviou o Espírito Santo aqui na terra. Deus desceu lá no inferno, ressuscitou a Jesus, e Jesus se tornou o primeiro homem, como eu e você, a entrar no céu. Ele foi o primeiro homem a entrar no céu. E Deus falou, olha Jesus, por causa disso, todo aquele que crê no teu nome, todo aquele que te seguir, será salvo com você e se tornará filho de Deus. A partir de Jesus, eu vou ler até a passagem que diz, Deus ressuscitou a esse Jesus de que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que a vós agora vedes e ouvis. Depois que Jesus foi para o inferno, tirou a chave da morte do inferno nas mãos do diabo, ressuscitou e hoje está nos céus. A partir de Jesus, todos aqueles que crerem nele, ele diz, essas pessoas se tornarão filhos de Deus. Então, a partir de Jesus, da ressurreição de Jesus, quando ele veio aqui na terra, em Romanos 8:29 diz, porque o que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A partir de Jesus, então, Jesus se torna o irmão mais velho de muitos que iriam crer em Jesus, de muitos que iriam seguir a Jesus, de muitos que iriam fazer parte da igreja, de muitos que iriam fazer o curso de obreiro. Deu para entender? Jesus, depois da ressurreição, tornou-se o único filho. Do único filho, ele se tornou o filho mais velho. Quer dizer, depois de Jesus, ele não é chamado mais de único filho. Ele é chamado de irmão mais velho. Jesus, hoje, é o irmão mais velho da minha vida e da tua vida. Ele, Jesus Cristo, é irmão mais velho. Hoje ele está sentado à direita de Deus Pai. E hoje ele está lá. Ele enviou o Espírito Santo para mim e para você. Todos que tiverem o Espírito Santo, estes são filhos de Deus. Dando sequência, vocês vão ouvir muito sobre esse termo, novo nascimento. Quem citou esse termo, novo nascimento, foi Jesus.
Vocês lembram que o primeiro Adão perdeu o espírito? Estava com o espírito morto. No Novo Testamento, quando Jesus veio, as primeiras experiências que as pessoas tiveram com o novo nascimento aqui na Terra, Jesus ressuscitou, ele ficou mais ou menos 40 dias aqui na Terra. E as primeiras experiências que houveram, diz que ele se encontrou com seus discípulos e os discípulos tiveram a experiência com o Espírito Santo. Diz que o Espírito Santo, depois de Jesus, as pessoas aqui da Terra tiveram a experiência com o Espírito Santo. Que experiência é essa? O Espírito Santo entrou neles e eles se tornaram espírito vivificante. Pela primeira vez, desde Adão, os homens começaram a ter experiência com o Espírito Santo. Não na mente. Eles receberam o Espírito Santo em seu coração. Pela primeira vez, desde Adão até Jesus Cristo, ninguém tinha essa experiência. Ninguém. É chamado de novo nascimento. Diz assim, Jesus respondeu a Nicodemos e disse, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nascer da onde? Todos precisam ter o nascimento espiritual, não mental. A gente não segue a Jesus. Dá para seguir a Jesus mentalmente, racionalmente. É possível, lógico, pela alma. Seguir a Jesus pela alma. Mas não é isso que traz salvação. O que traz salvação, sim, é se você tiver o Espírito Santo dentro de você. É essencial essa aula? Sim. Sim, porque a Bíblia só tem efeito, a Bíblia só é útil, o testamento só tem efeito na minha e tua vida se você se tornar filho de Deus. Se nós não somos filhos, nós não temos direito a nada, muito menos a vida eterna. Então, é essencial que eu, você e todos que vierem depois de você tenham a mesma experiência que você e eu temos. Qual? A experiência com o Espírito Santo. Se você nunca teve essa experiência, se a gente vai para a igreja, porque nos mandam ir, ou porque eu nasci dentro da igreja, meu caro, isso não traz salvação. O que traz salvação é o novo nascimento, é experiência com o Espírito Santo. Por isso que muitos têm dificuldade de entender o mundo espiritual. Por quê? O mundo espiritual só se entende, a Bíblia só se entende espiritualmente, senão você vai ter interpretações dúbias, estranhas, irracionais. Somente podemos interpretar a Bíblia corretamente e dar capim correto para o povo, se nós temos a experiência. Nós... Não me perdi não, tá, gente? Eu vou ler mais uma passagem que Romanos 8:9 diz. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, essa pessoa não é de Deus. Está escrito na palavra de Deus, tá? Dentro do contexto. Primeira coisa, hoje, vamos ficar todos no mesmo nível. Qual é o mesmo nível? Todos têm que ter experiência com o Espírito Santo. Quem não teve, pede socorro para o Espírito Santo, diz na Bíblia, se você pedir a Deus o Espírito Santo, Ele te dá. E tem que pedir de todo o coração. Tem um texto que vai te ajudar muito, em Romanos 10, 9 e 10. Aliás, todos que têm já experiência, se você, por exemplo, for orar por alguém, e a pessoa está à beira da morte, não adianta você orar pela pessoa, tá? Se a pessoa não tem Espírito Santo, o que você faz? Orei por ela. Não adianta. A pessoa tem que ter experiência com o Espírito Santo. Faz de tudo para ela confessar Jesus, tá? Verbalmente. Mesmo que seja um sim. Uma vez foi orar para uma pessoa que estava toda entubada, UTI. Ele não conseguia falar. O que eu fiz? Você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Não lembro direito o que eu orei. Você quer o Espírito Santo?
Você quer que o Espírito Santo entre em você? Mexe com o teu dedo. Algum sinal a pessoa precisa te dar. Aquele que confessar com a boca, basta um sim. Basta um sim de coração. Diz, se você confessar com a sua boca e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo do inferno. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. É essencial você verbalizar. Assim como você vai procurar emprego, se o dono da empresa te disser, você quer um emprego, o que você faz? Basta dizer um sim. Então, hoje, para muitos talvez, Deus esteja falando assim, você quer me seguir? Ou quer continuar a tua vida? Né? Do jeito que está. Basta você falar, você precisa responder. O documento que nós temos é a nossa boca e o nosso coração. Então, se é para quem está ouvindo pela primeira vez, talvez, e se é para você ensinar os outros. Eu orei para a pessoa, ela confessou. Não, por que você não confessou? Por que você não fez isso? Né? É uma orientação porque a pessoa corre risco de vida eterna e não de vida terrena. A vida humana aqui é temporária, mas a vida eterna é eterna. Ou é céu ou é inferno, meu caro. Né? Então, nós temos essa fé. Sabemos que a palavra de Deus diz isso. O que está em jogo é a vida eterna das pessoas. E se nós amamos as pessoas, precisamos fazê-las serem salvas. A única maneira... E se ela não disser de coração? Deus sabe o coração de cada um, tá bom? Desculpe agora que eu passei, tá? Tá. Quem pode crescer? Agora eu respondi. As promessas, todas, quem pode crescer? O Filho de Deus. Quem é Filho de Deus? Quem é ovelha de Jesus? Esse vai crescer, tá bom? Quem é Filho de Deus vai crescer. Nosso papel aí é dar o melhor capim para vocês. Permitir o mover do Espírito Santo. Às vezes é importante ter um louvorzinho, desculpa o termo, ter cultos, porque é a maneira de você tomar água de Deus, beber do Espírito Santo. Não basta só estudar. Aliás, nem estudar, ouvir a voz de Deus, aprender com o Espírito Santo. Duas coisas, palavra de Deus e Espírito Santo, essencial para a vida de um rebanho do Senhor. Eu sou ovelha, você é ovelha e Jesus é o nosso pastor. Tá bom? Existem muitas promessas de Deus, né? Desculpa, acho que eu tenho que voltar uma. Tá. É que você fez diferente, ficou bacana. Não, o Marlon que fez essa apresentação, ficou bacana. Bem, eu vou antecipar, eu falei de Gênesis já, amanhã vocês vão ver bem melhor. Eu vou citar um pouquinho de Êxodo. Êxodo se refere a Moisés, que foi levantado por Deus para tirar o povo de Israel, que era considerado o povo de Deus no Antigo Testamento, tirando do Egito, que representa o mundo, e Faraó, que representa o diabo. Então, Moisés foi levantado para tirar esse povo do Egito e levar para a terra prometida, a terra que Deus prometeu para eles. Né? Bem, a saída foi através do sangue do Cordeiro, não vou explicar hoje, é a Páscoa. Eles atravessaram o Mar Vermelho, representa o batismo. Tiveram 10 mandamentos. Aliás, essa semana é a festa dos Pentecostes. É a semana do Espírito Santo, é a semana das águas do Senhor, tá bom? Precisamos beber mais do Espírito Santo e de água pura. Quando é água pura, é Bíblia com Espírito Santo, tá? Mas eu queria chegar a um ponto mais que nos interessa hoje.
é a organização do povo para chegar à Terra Prometida. Eram milhões e milhões de pessoas que precisavam chegar à Terra Prometida. E hoje são milhões e milhões de pessoas que precisam chegar no céu. Né? É água para mim? É a Jaça. Obrigado, Jaça. Eu estou rouco? É. Desculpa, gente, eu vou tomar uma água aqui para não fazer desfeita, tá? Vamos lá. Melhorou a voz aí, Marlon? Tá, joia. Tinha milhões de pessoas para chegar à Terra Prometida. E o povo era desorganizado, né? Hoje também é uma figura, esse Antigo Testamento é uma figura para os dias atuais, tá bom? Deus levantou uma pessoa chamada Jétro. Jétro era sogro de Moisés. E ele falou: Moisés, tu dentre o povo procura homens capazes, tementes a Deus. Tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza e põe a eles por maioral de 1000, maioral de 100, maioral de 50, maioral de 10, para que julgue esse povo em todo o tempo, seja que todo negócio grave traga a ti. Ou seja, organiza o povo, um líder para 1000, um líder para 100, um líder para 50, um líder para 10. Para quê? Para chegar à Terra Prometida. Levanta essas pessoas tementes a Deus para te ajudarem. Se fosse, aí eu propositalmente, eu repeti esse versículo, se fosse nos dias de hoje na nossa igreja, tá bom? Vamos lá. Contextualizando para nós. É o mesmo versículo, eu escrevi da seguinte forma. E tu, igreja da Ilha Bela, estou sabendo que Quito, Equador, como chama? O Hector está assistindo também, né? Deus abençoe, que Deus te levante para levar para quem sabe Deus queira uma igreja lá em Quito, né? Também está assistindo lá em Colônia, lá na Alemanha, o Gerd e a Karina, né? Estados Unidos lá com o André, vários lugares que estão assistindo aí. Tem Portugal também. Êxodo 18, 21 e 22, se fosse escrito para hoje, para a minha vida, para a tua vida. Ele diz: tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que odeiam a avareza, e põe-nos sobre eles presbíteros para 1000, presbítero para 1000, pastores para 100, diáconos para 50 e obreiros para 10. Vocês não acharam bacana, não? É daí que nós pegamos a visão da nossa igreja, tá? Filhos de Deus necessariamente crescem. Você sabe que se você entregou a sua vida para Jesus, batizou nas águas, Deus te chama de rei e sacerdote para Deus e seu filho. Você sabe que você tem um reinado, um ministério para reinar, e você é sacerdote, você tem um chamado de Deus. Se você é filho de Deus, você tem um trabalho na igreja. É isso que está dizendo. Em Apocalipse diz: Deus vai fazer um grupo, uma igreja de reis e membros. Não, reis e sacerdotes. Sacerdote é para ser ovelha que produz. São ovelhas que ajudam os outros. Sacerdote é para ajudar os outros. Tá? Daí a visão da nossa igreja aí, tá bom? Nós separamos essa é a estrutura da nossa igreja: multidão, obreiros, discípulos, obreiros, diáconos, pastores e, por último, nossa referência, que é Jesus, tá bom? É a nossa visão de igreja, é da maneira que nós entendemos como que uma pessoa cresce. Algumas pessoas estão preocupadas: puxa, mas as mensagens às vezes são difíceis para mim. Sim, algumas.
Algumas mensagens são destinadas a pastores, obreiros e diáconos. Deus cobra de cada um dependendo do seu crescimento. Deus não vai exigir de um obreiro aquilo que Deus exige de um diácono. Deus não vai exigir de um diácono aquilo que exige de mim. Né? Não é questão que um é o melhor que o outro, não. É questão de responsabilidade, de organização espiritual, organização bíblica, é assim que funciona. Deus é justo. Deus não vai cobrar de alguém que conhece muito pouco aquilo que aquele que conhece mais. Cada um é cobrado de acordo com o talento que recebe, tá bom? Então não se preocupa não. Mas eu queria somente que você se localizasse em que nível de crescimento você está, tá bom? Nível 1. Nível 1 é multidão. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos entraram, eles também nos barcos foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Aliás, eles estavam à busca de Jesus, quem? A multidão. Jesus respondeu, na verdade te digo que vocês me buscam não pelos sinais, mas porque vocês comeram do pão e vocês se saciaram, ou seja, vocês são interesseiros. Né? É uma fase da vida cristã, sim, é uma fase. A multidão é assim. A multidão é tal que uma vez Jesus pregou uma coisa que eles não gostaram e todos foram embora. Assim é a multidão. Se eu não gostei do que eu ouvi, eu desligo. É o normal, mas é um nível de crescimento, né? É perigoso ser multidão? É perigoso, porque você não sabe se ele é ovelha ou não. Porque uma ovelha produz e é comprometida. Então, quem se sente na multidão, Deus está te dizendo, se comprometa. Sai da multidão e se torna o quê? Discípulo. Discípulo tem uma característica só, tá, gente? Mas o que eu faço para ser discípulo? Primeiro, logicamente, você tem que ter entregue a sua vida para Jesus, ser batizado nas águas, tá bom? Lucas 14:33 diz, assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O que é renunciar a tudo? Você estava com a tua vida. Aí você diz, mas se eu seguir a Jesus, eu tenho que seguir a palavra de Deus, que é a Bíblia? Sim. Se você não está disposto, você não vai conseguir seguir Jesus. Não dá para seguir Jesus mais ou menos. Né? Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então, é uma só característica, tá? É você declarar e se prontificar dizendo, eu vou obedecer a tua palavra, por mais que eu não conheça direito, eu quero conhecê-la. Mas eu quero ir para o céu. Eu quero ser teu aluno. É isso que quer dizer discípulo, aluno de Jesus. Eu quero aprender. Eu quero produzir. Eu quero ser... Se eu sou chamado para sacerdote, eu quero aprender a ser sacerdote. Se eu fui chamado para ser rei, eu quero ser treinado para ser um rei. Aquele propósito que o Senhor tem para a minha vida, eu quero cumprir, fazer a tua vontade. Eu recebi esse chamado? Sim. Todos que entregaram a sua vida para Jesus, sim, tem um chamado de Jesus sobre a tua vida. Nós queremos, até o final do ano que vem, é um propósito que os pastores vão te ajudar, os diáconos vão te ajudar, os obreiros vão te ajudar a chegar nesse nível, tá? Que nível? Nós queremos que muitos se tornem obreiros até o final do ano que vem. É um propósito que nós temos. Uma das partes principais é que vocês participam de todo esse acompanhamento de 2 anos, que é curto, tá? São 20 horas aulas por semestre, que é pouca coisa. E é bem rápido. Essa matéria que a gente está dando de uma maneira bem compacta e bem objetiva, tá? É o suficiente, creio que sempre, porque o Espírito Santo vai te ajudar. Fora isso, vocês vão assistir os cultos, né? E nesse período todo, vocês vão comer muito capim. E vocês vão engordar. E vai começar a aparecer lã na tua vida. Deus vai te usar. O Espírito Santo vai fazer aparecer lã na tua vida. E você vai mudar. De uma coisa estranha, Deus vai fazer você uma ovelha cheia de lã para ser útil para a obra de Deus. Com certeza. Mas tem que comer o quê?
Capim e Espírito Santo. Obreiros. Jesus, ao ver as multidões, teve compaixão delas porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores, obreiros, são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Jesus diz: obreiros são pessoas que têm um coração de pastor, que se condói e querem ajudar as outras pessoas. E Jesus diz: orem para Deus levantar essas pessoas. E nós oramos para que Deus levante dezenas e dezenas de obreiros desse ano para o próximo. É o nosso objetivo, né? Ainda mais online. Mas os pastores vão te acompanhar. Quem não tem igreja ou está de longe, manda para a nossa secretaria. O Marlon vai botar um secretaria, arroba, não sei o que lá, qual que é o e-mail. Aí você coloca lá o nosso e-mail da secretaria para eles mandarem um e-mail. Tem na descrição do vídeo, tá bom, gente? Ou abre o nosso site www.igrejacristãdomorumbi.com.br, que vocês vão ver tudo lá, tá tudo lá. Inclusive no Instagram, acho que nós vamos colocar o estudo, né? No Instagram nosso, lá no site, tá também esse estudo, tá bom? Tá tudo lá. O que é ser um obreiro? Bem, de acordo com Jesus e de acordo com Paulo, nós extraímos o seguinte. Primeiro, para você ser um obreiro, você tem que ser um discípulo, tá? Tem que ser discípulo. Segunda coisa, você tem que ser aprovado. Como que eu vou ser aprovado? Leia. Primeiro, você participe 100% do curso. É só fazer uma declaração que você assistiu, tá? Os pastores vão te acompanhar. O homem de Deus, a mulher de Deus nunca vai mentir. Então a gente vai acreditar naquilo que você disser. Assistir, tá? Quem é de Deus nunca vai mentir, tá bom? Só presença, é leitura bíblica. Nós recomendamos que em 2 anos você leia a Bíblia inteira. Então você vai fazer uma declaração de leitura da Bíblia. Eu li toda a Bíblia. Aí você pode até acompanhar no nosso... o Marcel vai apresentar, amanhã a gente apresenta o link do Marcel. Você pode entrar no link do Marcel, que ele te ajuda a ler diariamente a Bíblia, tá bom? Você vai ler em 1 ano a Bíblia toda, de maneira bem leve. Não tendo que se envergonhar, você está disposto a deixar o seu pé, algumas coisas que te envergonham ou envergonham o reino de Deus, né? Muitos casamentos vão ter que ser regularizados, sim. Se você estava numa vida irregular sexualmente, você vai ter que regularizar, sim. Se você estava se drogando, você vai ter que pedir ajuda e o Espírito Santo vai te ajudar a se livrar disso. Você não pode ser dependente de nada, tem que ser dependente de Deus. O teu corpo, você entregou o teu corpo, tua vida para Jesus. O teu corpo não depende, não é só teu, pertence ao Senhor. Cuide bem daquilo que pertence ao nosso Deus, tá bom? Então, não tendo que se envergonhar, você vai ter um período até o ano que vem para ser tratado e limpar a nossa vida, tá bom? Ter o coração de pastor, que isso Deus vai gerar no teu coração, né? E você tem que aprender a manejar bem a Bíblia. Isso nós, como igreja, precisamos te ajudar. Por isso que nós estamos ministrando. Sozinho você não consegue aprender, tá bom? É muito difícil. Sozinho não dá. Então, você acompanhando, e não é pesado, né? Não vai ter provinha. É só acompanhar as aulas, tá bom? Tem um outro nível de crescimento que são os diáconos, são 19 características de caráter. A Bíblia levanta pessoas com caráter de Cristo. Pessoas, cada vez que as pessoas crescem mais, são pessoas mais parecidas com Cristo. Deveriam ser, pelo menos. Esse é o nosso objetivo, né? Então, o diácono tem que ser mais parecido com o obreiro, sem dúvida. Sem dúvida. E o pastor, muito mais. Uma das características de Jesus é que ele é servo. Então, tem 19 características que nós precisa ser desenvolvida para muitas pessoas. Creio que Deus vai desenvolver isso em alguns. O pastor na nossa igreja é parecido com o diácono. Só que ele tem uma autoridade a mais delegada para fazer algumas coisas a mais. Mas as características são as mesmas. E o presbítero? Presbítero significa maduro. Nós entendemos que são pastores maduros. Chegamos lá, nem Paulo uma vez disse, Paulo, que é o top da Bíblia, ele diz, não que eu tenha chegado. Se ele não chegou,
Imagina nós. Né? Paulo falou assim, não que eu tenha chegado. Então, ser presbítero não é uma coisa simples. É uma coisa muito avançada. Cheguei lá, imagina. Tem chão? Sim, mas é o alvo que eu tenho. De um dia que eu for bem parecido com Jesus, talvez eu chegue lá. Né? É difícil comparar alguém com Paulo. Se ele falou que não tinha chegado ao nível, imagina nós. Então, é uma coisa, é gradativa, a Bíblia é bem equilibrada, tá bom? Tá bom. Foi muito rápido. Presbítero, só para curiosidade, eu apaguei. Tá. Presbítero, só por curiosidade, 37 características. Diácono, 19. Obreiro, 5. Pelo menos 5 eu queria que você tivesse, tá? Até o ano que vem. 19 de diácono. 37 características de caráter. Não está dizendo se a pessoa é inteligente ou teólogo. Imagina, não tem nada disso. Tem nada disso. É caráter de Cristo. É uma pessoa de caráter. Com a motivação correta. Modelo de presbítero, se você quiser perguntar. Paulo. Aí você vai dizer, puxa, é difícil. Não é uma coisa simples, tá bom? Enfim, último item, chegamos lá. Qual que é o seu chamado? Eu deixei o último versículo. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. Eu gostaria que seria uma bênção se tivessem várias pessoas querendo ser presbíteros aqui. Porque o presbítero alcança milhares de pessoas cada um. Se fosse no nível, na estrutura de Moisés, um presbítero, se a gente tivesse 5 presbíteros aqui na nossa igreja, maduros, nós teria que ter pelo menos 5.000 pessoas cheias do Espírito Santo. Eu não sei o que você almeja. Quanto mais almejar no reino de Deus, não por vaidade, mas depende muito do amor que eu ou você tenha pelo reino de Deus e pelo povo que necessita de Jesus. Se você tem muito amor, você vai querer crescer. É obrigatório no Novo Testamento o povo amar a Deus e ao próximo. É obrigação, não é regra. É a única regra que nós temos. Você tem a obrigação de amar os outros. Alguns vão desejar salvar 10, e pelo menos 10 obreiro. Se você se tornar obreiro de Deus, pelo menos 10 você leva para o céu. É o que eu creio. Se você almeja ser diácono, pelo menos se prepare para levar no mínimo 50 pessoas. Não, se tem um título e não está atendendo esse chamado, nós vamos ter 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos, para dar uma ajustada na nossa vida. Eu creio que nós temos que comer capim, todo mundo, do mesmo pasto. Eu também tenho que comer capim. Para quê? Para produzir lã. Senão, meu caso, nós não vamos produzir nada. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Vou participar do curso também? Sim, eu vou comer do capim, eu sou ovelha. Eu vou ter que beber do Espírito Santo, que é água? Vou também, tá? Igual você. Se você almeja ser pastor, amém. Você tem amor por Jesus. Não pelo título, hein? Quem deseja o título só, vai dar tiro na água. Agora, se você ama as pessoas, se ama o perdido, você vai querer ser pastor de qualquer jeito, porque você diz, eu quero essa unção. Se essa unção vai me fazer salvar muita gente, eu quero isso. Agora, se você tem o coração de desejar, eu quero salvar milhares de pessoas, então tem um chão, tá, gente? Tem um preço a pagar, o qual precisa ser tratado na alma.
nós precisamos ser tratados, muito tratados, trabalhados por Deus, tá bom? Essa é a aula de hoje. Eu espero que você deseje o episcopado, o chamado de Deus. Não sei se você quer, se Deus tem um chamado de pastor para você, diácono, missionário, não sei. Se Deus quer que você alcance 100, 200, 500 mil pessoas. Mas Deus tem um plano para a tua vida, tá bom? Amém, igreja, graça e paz. Mais uma vez é uma alegria enorme estar junto aqui com todos vocês e principalmente hoje, que vamos dar sequência ao nosso estudo bíblico, ou curso de obreiros, como muitos conhecem. E que alegria que é isso para todos nós. Tivemos ontem uma aula com uma assistência muito grande, e a minha oração que vou fazer agora é que vocês perseverem nisso. Perseverem nisso. E tudo que nós, pastores, diáconos e obreiros, pudermos fazer para te ajudar nessa caminhada, saiba que nós vamos nos empenhar ao máximo com relação a isso. Deus, obrigado, Pai, obrigado por esse momento, mas eu te peço que o Senhor nos dê capacidade, Senhor, a mim para ensinar, porque eu sou muito limitado e fraco e sei das minhas dependências e sei que o quanto eu necessito de Ti, Espírito Santo de Deus, mas também oro por aqueles que estão aqui conosco hoje, nos assistindo, para que cada vez mais tenham amor pela Tua palavra, Pai, e que tudo aquilo que for ensinado penetre nos corações de cada um, trazendo as mudanças e transformações e amadurecimento que o Senhor quer para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Preciso compartilhar algo com vocês que eu não tenho dúvidas. Não está avançando aqui. Agora sim, eu não tenho dúvidas que fazer o curso de obreiros, foi mais ou menos 19 anos atrás, foi uma das decisões mais acertadas que eu tive na minha vida. Eu não tenho a menor dúvida disso. A menor dúvida disso. Foi exatamente por causa do obreiro que eu, e graças a Deus, nossa família, pegamos amor à palavra de Deus. E o que eu mais peço é que cada um aí onde está, eu sei que muitos já têm, mas que esse amor brote cada vez mais no seu coração. Cada vez mais você sinta a necessidade de ler, entender, meditar e orar também pela palavra de Deus. E essa é a razão que estamos aqui essa noite. Antes de entrarmos diretamente no panorama do Antigo Testamento, eu quero tomar um tempinho para dizer o porquê é importante você ter amor pela palavra. E claro que, como ontem também já foram colocadas algumas premissas, nós também temos algumas aqui. Nós não vamos aqui, por exemplo, provar a você a existência de Deus. Não faz parte disso. Porque nós partimos de um ponto que você que está aí, você já acredita nisso. Muito provavelmente você, inclusive, já entregou a sua vida a Cristo. Senão, aí você vai ter a chance para isso. Então, nós não vamos aqui provar isso. E nós vamos, sim, confirmar que a Bíblia é a verdade. E toda ela, toda a Bíblia, nós cremos em toda a Bíblia como sendo a palavra de Deus. Já foi dito isso ontem aqui. Não é que ela contém, não, ela é. Ela é. E toda a Bíblia aponta para quem? Para o Senhor Jesus. Não esqueça disso. E ela se explica por si só, por ela mesma. Agora, já faço uma menção aí de Deuteronômio 29, 29, depois vocês podem ler lá, que ela vai dizer lá que há algumas coisas que não foram reveladas. E se elas não foram reveladas até agora, nós ficamos com aquilo que já foi revelado. Já foi revelado, então descanse nisso. Essa passagem é importante depois você ler, para você ter um descanso. Ai, mas isso aqui, como pode? Não entendo. Não houve, ninguém revelou? Não, Deus não quis revelar e só vai revelar na eternidade, porque o que está aqui, está lacrado e fechado. Nada entra e nada sai. Apocalipse já diz isso. E olha a importância da leitura da palavra, porque Oséias já dizia isso. Meu povo foi destruído por falta de quê? Conhecimento da palavra. Oséias falou isso. Depois Jesus, no Novo Testamento, também vem e diz, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder dela. Então, nosso maior desejo desse ministério, que é focado há anos em ensino, há anos nós temos tido ensino nesse ministério. Bom,
dito que eu fiz há quase 20 anos atrás. E eu não estou aqui desde a fundação, então imagino que já havia 2, 3 anos, ou seja, 23, 24 anos, sendo ensinada a palavra de Deus aqui. Então, a gente sofre quando não conhece. E a gente se abstém do poder que existe nela quando nós não conhecemos. Por isso a importância. Um pouquinho de informação para que você que nunca leu, nunca teve informação sobre o que é a Bíblia, eu vou te passar rapidamente. Quanto tempo levou para a formação da Bíblia? Então, nós dizemos aí que o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, foi escrito por volta de 1445 a.C. E o último, Apocalipse, por volta de 90 a 96 depois de Cristo. O Espírito Santo usou aproximadamente 40 autores. Por que eu falo 40, aproximadamente? Porque tem alguns que até hoje não foi definida exatamente a autoria. A Carta de Hebreus, por exemplo. Muita gente acha que foi Paulo, mas não há uma definição. Então, aproximadamente 40 homens, distintos uns dos outros, e Deus pegou homens simples, pegou homens letrados, ou seja, qualquer um pode ser usado por Deus. Se você está aí achando que você não pode ser usado por Deus, já quero te dizer que sim, você pode e deve e vai ser usado por Deus. O que Cristo fala a respeito disso também? Ele diz que nem só de pão viverá o homem, mas de quê? De toda a palavra que sai da boca de Deus. Precisamos dela. Não há como viver longe dela. Pedro vai mais longe ainda, que compara ela ao leite. Ontem foi comparado aqui a grama e a água, que a ovelha precisa, e de fato precisamos disso. Mas nós também precisamos do leite, que é uma outra analogia que a Bíblia faz a ela mesma. E essa é muito interessante, porque para pensar um pouquinho comigo. Um bebê, quando nasce, precisa do quê? Leite. E fica necessitado do leite por um bom tempo. E olha que interessante. Para pensar, se eu te oferecer uma feijoada hoje, deliciosa, você vai, se você gosta, você vai se deliciar com ela. Se amanhã eu te oferecer a mesma, se hoje à noite a mesma, depois da manhã a mesma, depois da manhã a mesma, depois da manhã a mesma, eu tenho certeza que depois de 4 dias comendo feijoada, você não vai querer sentir o cheiro dela. Por que Deus, então, usa que a Bíblia é um leite? O bebê não enjoa do leite. O bebê sabe que precisa do leite. É algo que não tem como enjoar. Não é uma comida, porque qualquer comida, se ela for repetitiva, tem uma hora que você não quer mais. O leite para uma criança, você dá hoje, dá amanhã e dá depois, e dá durante meses, quando não anos. E é o que alimenta a criança. Então ele diz, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite que é a palavra, não falsificado, para que por ele vades crescendo. E essa é a importância desse curso aqui que estamos fazendo com vocês. Rápido. E deixa eu ressaltar. Evidentemente que dá para imaginar que num período de 1 hora, essa semana e a outra, que nós vamos abordar um panorama do Antigo Testamento e Gênesis, nós não vamos ver o livro todo de Gênesis, um livro grande. Então, o que nós esperamos, que vocês aí do outro lado estejam lendo o livro de Gênesis. Terão 2 anos para ler. O livro e toda a Bíblia. Então, e essa é a nossa esperança, despertar em você o desejo de conhecer a palavra, para ler a palavra, enquanto nós vamos dar um panorama dela, mas que vai te ajudar com toda certeza. Agora, se você procura respostas, tipo, de onde eu vim, por que estou aqui, para onde eu vou, sabe que na Bíblia você vai ter respostas para todas essas perguntas. Por isso a importância de ler a palavra de Deus. Existem alguns motivos que são recorrentes na palavra de Deus e constantemente enfatizados. Então é importante você já saber quais são, para já ir armazenando no seu coração. Você vai conhecer cada vez mais o caráter de Deus. Isso é importantíssimo, você conhecer o caráter de Deus. Assim também como o castigo pelo pecado e pela desobediência, porque nós temos um Deus santo e um Deus justo. Assim também a bênção pela fé e pela obediência, isso é enfatizado constantemente. O Senhor Salvador e o sacrifício que o Filho de Deus fez, o Senhor Jesus fez na cruz por você e por mim, assim como já foi dito aqui em alguns cultos anteriores, o reino vindouro e a glória, ou seja, o que vem por aí. E como nós temos que nos preparar para esses momentos que estão vindo e se aproximando.
Já foi dito aqui também, mas vale reforçar que a Bíblia, o autor quem é? Deus. Seu real intérprete é o Espírito Santo. Então, toda vez que você for ler, tome um tempinho e peça ao Espírito Santo para ele te capacitar, para que você entenda, para que tudo que você leia faça sentido na sua vida, para que ele próprio tire, por exemplo, as incredulidades que o inimigo e o mundo muitas vezes expõem, dizendo que isso é falso, isso não tem nada a ver com os dias de hoje. É o Espírito Santo que vai te convencer para isso. Então, o autor é Deus, o Espírito Santo é o real intérprete, e o assunto central é e sempre será o Senhor Jesus Cristo. Para você que nunca teve acesso à Bíblia como um pano de fundo, para você poder falar, nossa, nunca imaginei que isso, vou te dar pouquíssimas características aqui. Qual é o maior capítulo? Se alguém perguntar para você qual é o maior capítulo que existe na Bíblia, é o Salmo 119, só ele tem 176 versículos, e o menor, coincidentemente, está bem perto, que é o Salmo 117, que tem apenas 2 versículos. Você já parou para pensar quantos capítulos e quantos versículos tem a Bíblia? Pois eu vou te contar. 1.189 capítulos, 31.000 versículos. E quantas palavras? Mais de 770.000 palavras. Aqui eu vou fazer um breakzinho. Quando você quer achar alguma palavra na Bíblia, existe um recurso chamado concordância bíblica. Quase todas as Bíblias de estudo têm isso. O que é uma concordância bíblica? É você, por exemplo, procurar onde aparece amor na Bíblia. Aí você vai nessa concordância bíblica e ela vai dizer, olha, amor aparece em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. Ótimo, então te ajuda às vezes a esclarecer alguma dúvida que você tenha. Mas as concordâncias bíblicas que existem nas Bíblias de estudo são curtas, são pequenas, então tem uma pequena amostragem de algumas palavras, não tem as 773.000. Existe algo chamado concordância bíblica exaustiva. Olha o tamanho disso e olha o peso disso. O que significa isso daqui? Que todas as 773.000 palavras estão aqui. Folha fina, como se fosse um dicionário. Eu até reparei hoje, quando foi que eu adquiri isso aqui, ó, agosto de 2001, tem tempo, provavelmente foi quando eu estava fazendo obreiro. E por que eu estou mostrando isso? Porque eu estou comentando isso? Porque num panorama de 773.000 palavras, essa concordância eu tenho que ressaltar que ela foi feita em cima da versão Almeida Corrigida e Fiel, porque hoje nós temos diversas versões, NVI, NVT, Nova Linguagem de Hoje, então essa foi feita nesta versão, Almeida Corrigida e Fiel. Pois sabe que palavra você não encontra aqui, nessas 773.000 palavras, você não encontra, não tenho como te mostrar, mas se um dia você quiser eu abro para você ver, é a palavra, sabe qual é? Criticar. Não tem aqui. Em nenhuma das suas formas verbais, nenhuma, não aparece aqui. Isso me chamou muita atenção, porque eu estava num período da minha vida que eu criticava tudo. Está sol porque está sol, está chuva porque está chuva, essa fila, esse cara canta mal, aquele faz isso. Eu criticava tudo. Quando me deparei com isso, Deus falou comigo, isso não faz parte do meu vocabulário, João. Isso não faz parte do meu vocabulário. E me mostrou que não fazia. 773.000 palavras. Pedi perdão e pedi, então, Senhor, me muda. Porque eu quero fazer parte do seu vocabulário. Do seu vocabulário. Pense nisso. Dando sequência aqui, a Bíblia contém o quê? Versículo central, se você quer saber, dividir a Bíblia ao meio, para um lado e para o outro, Salmo 118:8. E como Deus é criterioso, ele diz o quê nesse versículo central da Bíblia? É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. A mais pura verdade. Então, até o centro, Deus faz com todo zelo. A Bíblia, então, ela contém a mente de Deus, a situação do ser humano, a nossa situação, o caminho da salvação, o destino, infelizmente, dos pecadores e a nossa felicidade. E a minha sugestão para você é que você leia para ser sábio, creia nela para ser
salvo e pratique para ser santo. E o santo aqui não é aquele que tem um trequinho assim na cabeça, não, o santo aqui é separado. No decorrer das aulas a gente vai falar mais sobre isso. Então, a Bíblia faz isso. E leia e ela contém luz para te orientar, alimento para te fortalecer e, principalmente, consolo para te animar, principalmente em momentos como estamos vivendo agora. Leia devagar, com frequência e com muita oração. Isso era um pano de fundo sobre a Bíblia que eu queria dar para vocês, mas agora vamos, de fato, entrar já um pouquinho no panorama do Antigo Testamento. Mas antes de entrar, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Muitos devem saber que quem escreveu o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, foi Moisés, certo? Moisés foi autor dos 5 primeiros livros da Bíblia. Ele escreveu, por exemplo, o Gênesis, que foi toda a criação. A minha pergunta para você que está aí: Moisés estava lá, Moisés conheceu Adão, como é que Moisés pôde escrever com detalhes como foi a criação do mundo? Você já parou para pensar nisso? Como foi? Revelação divina. Da mesma maneira que depois, lá para frente, nós vamos ver que Deus levantou profetas como Isaías, que viveu centenas de anos antes de Cristo e profetizou com detalhes sobre Cristo. Como? A mesma revelação, mesma inspiração do Espírito Santo que inspirou Moisés para ele descrever, ou seja, Deus falava ao ouvido de Moisés. Então, isto é revelação. É um termo que significa ato de desvendar, algo oculto para que possa ser visto como é. E como essa comunicação de Deus com o ser humano, conosco, como desde o início, Deus comunica ao homem coisas inteiramente desconhecidas. Fez isso com Isaías, fez isso com Moisés, fez isso com muitos profetas. Faz até hoje, relativas a quem? A sua pessoa, os seus propósitos e a sua vontade. Por exemplo, no princípio, Deus falava como? Diretamente aos homens. E nós vemos isso lá no Jardim do Éden. Gênesis 2:16 diz o quê? A primeira vez, olha que coisa tremenda, presta atenção aqui, a primeira vez que Deus abre a boca para falar com o ser humano, para falar com a sua criatura, é esse texto que eu vou ler para você. E que ele diz assim, Deus dizendo: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim. Que Deus maravilhoso, faz algo lindo, com uma variedade absurda de coisas boas, e chega para o homem e fala: é tudo seu, é tudo essa maravilha que você está vendo é sua. A única coisa que ele diz, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Ou seja, Deus deu tudo para o homem. E nós sabemos o que deu, né? Mais tarde a gente vai falar sobre. Mas Deus falava diretamente. Depois ele volta a falar com Adão novamente, em Gênesis 3, fazendo uma pergunta: onde está você, Adão? Mostrando de novo aqui, da mesma maneira que ele mostrou amor quando ele criou, e disse: tudo isso é seu, Adão. Tudo isso. E quando Adão desobedece, não resolve seguir o caminho, ele vem de novo e fala: Adão, onde está você? Aonde está você? Em Êxodo 19, a gente vê Deus resumindo a Moisés a sua revelação, falando diretamente com ele, e diz assim: transmita essa mensagem à família de Jacó, anuncie aos descendentes de Israel. Era Deus falando diretamente. As histórias com Deus eram transmitidas verbalmente. E por quê? Principalmente porque os homens tinham uma vida longa, prolongada. Então, às vezes, a pessoa fala: como é que pode isso daqui? Mas você tem que lembrar, e eu também, que os homens naquela época viviam muitos anos. Para vocês terem uma ideia, Adão ainda viu Lameque, que é a 5ª geração do seu filho Caim. Então, para a gente ver, eu, graças a Deus, já estou desfrutando de netos. Até agora 2 netas, mas já tenho um neto a caminho. Se Deus permitir, gostaria de ter acesso, ou pelo menos ver, bisneto. Mas daí para frente, eu diria que é muito pouco provável. E ele aqui, Adão, viu a 5ª geração do seu filho. Eu não sei nem que nome seria isso.
Então, as pessoas iam contando as histórias. Agora, pela degeneração do pecado e a redução de tempo de vida, aí sim trouxe a necessidade de registro. E Deus falou isso ao homem lá em Êxodo 17, quando ele diz, Moisés, começa a escrever, começa a registrar, porque senão não vai dar. As pessoas não vão saber o que de fato eu quero que elas saibam. Que tipos de revelação existem? A revelação original, como a gente acabou de dizer, feita diretamente a Adão para estabelecer uma relação de comunhão, de glorificação e serviço a Deus. Deus fez isso direto com Moisés. Então, a gente chama isso de revelação original. Depois nós temos a revelação bíblica, feita de que maneira? Pelas Sagradas Escrituras, como vemos no Salmo 119, que diz que a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos. Então, tivemos a revelação por Adão, que era direta, revelação bíblica, e depois tivemos a revelação verbal na pessoa de Jesus, quando ele esteve conosco aqui, como homem. E ele diz, no princípio era a palavra, né? Esse é Jesus. Que, como foi dito ontem, nós, desse ministério, nós acreditamos num Deus trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Né? E Jesus sempre existiu, estava no momento da criação, como João aqui fala. E nós temos depois a revelação redentora, que é operada pelo Espírito Santo de Deus, que está em João 14, 26. Aqueles que estão participando efetivamente dos nossos cursos aqui, das nossas aulas, que fizeram as inscrições com os pastores locais, estão recebendo material. Então, fiquem tranquilos que, a bem da verdade, hoje, inclusive, já receberam. Reforçando, qual é o ponto focal do Antigo Testamento? Israel. E qual é, e no Novo Testamento, o que é? Jesus Cristo e sua igreja. Nós. O Antigo Testamento falou-se de Israel, formação da nação de Israel, e o Novo Testamento, o foco é em Jesus e a sua igreja. Muito embora Jesus aparece de capa a capa na Bíblia, e nós vamos ver isso. Ainda agora falando sobre a inspiração divina, o que é isso? É a ação do Espírito para capacitar os homens a receber de Deus e a comunicar a mensagem divina. Está lá em 2 Pedro, depois podem ler, e Jó também. Temos que destacar que nem tudo que está na palavra de Deus foi inspirado por Ele, por Deus. Tem coisas que nós mesmos não gostamos, e não foi Deus que inspirou. Agora, o que está aqui, todo o registro, aí sim, e tem uma razão de estar. Ou seja, é um livro honesto que serve para advertência e crescimento de todos nós. E a Bíblia é a revelação de Deus para nós, registrada por homens inspirados por Deus e pelo seu Santo Espírito. Isso está lá em 1 Pedro. E um texto muito conhecido, 2 Timóteo 3, 16 a 17, principalmente na versão NVT, que é a que eu estou destacando aí, diz como toda Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Você quer saber o que não está em ordem na sua vida? Você vai ter que descobrir aqui, na palavra de Deus. Ela vai te mostrar, mas ela não apenas te mostra como um dedo acusador, não. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. E Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Esse texto é lindo e extremamente significativo. Do porquê disso? Ela me ensina, me corrige, me tira do errado, me traz para o certo e nos capacita a fazermos a boa obra, que é o que Deus quer para você e para mim. Falando já agora mais no divisão dos livros do Antigo Testamento, como ele está. Como eu já falei, começamos com o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, todos eles escritos por Moisés. Depois nós entramos no que nós chamamos de livros históricos, que são 12 livros. Fiquem calmos, que nós vamos ver no seu tempo cada um desses livros. Então, os livros históricos vai de Josué, Juízes, Ruth, até Neemias e Esther. Tem os chamados livros poéticos, que são 5, que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, chamados livros poéticos. Depois nós também aí entramos nos livros proféticos,
que são 17. E aí nós vamos desde os profetas maiores, e eu já vou explicar esse termo, que é Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. O termo aqui, maiores, não é de importância. Esses então são os mais importantes profetas, eles fazem essa distinção? Não. O maiores aqui é pelo tamanho do livro, né? O livro de Isaías, por exemplo, tem 66 capítulos. Eles chamam até de uma mini-bíblia, de tão grande que é. Mas não é que os profetas menores têm menor importância, porque são livros menores. E aí são aqueles difíceis de achar, não é mesmo? Quando algum pastor pede, abre aí em Abacuque, a gente fica lá um tempão para achar. Então lá vai de Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, até Zacarias e Malaquias. Uma coisa importante, a divisão ela não é cronológica, mas por assunto, foi assim que foi feito. Falando um pouquinho agora dos fatos históricos do Antigo Testamento, eu chamo a atenção de algo que a tradição judaica aponta, que o primeiro livro do Antigo não foi Gênesis, mas para eles foi o livro de Jó, e escrito, segundo estudos deles, por Moisés, e muito tempo antes de Cristo, e relatando o período patriarcal. Uma coisa importante que nós devemos saber é como foi escrito a Bíblia, né? Como foi ela? Ela foi escrita quase todinha no hebraico, exceto alguns poucos trechos no aramaico, o Antigo Testamento. E agora o Novo foi escrito em grego. E olha quanto tempo levou para que a gente tivesse em outras versões. A Bíblia inicialmente foi traduzida para o grego, o Antigo Testamento, depois para o latim. A Inglaterra foi a primeira nação a ter a Bíblia na sua língua original, mas isso só em 1388. E depois a Alemanha, por volta de 1500 e pouco, com Martinho Lutero. E em português, apenas João Ferreira de Almeida, um português, conseguiu traduzi-la já nos anos de 1753. É recente, né? Se for pensar. Coisa que relata fatos tão antigos, tão antigos. Falando um pouquinho agora da introdução ao Pentateuco, o que ele trata, do que ele cuida. O Pentateuco, como eu falei, é formado pelos 5 primeiros livros da Bíblia, começa contando que como o pecado entrou no mundo. E deixa eu dizer uma coisa para você. A maneira como o pecado entrou no mundo é a mesma maneira como o pecado hoje ainda entra. Porque essa figura do comer do fruto da árvore, no fundo, o significado disso é, o homem decidiu que ele, ao invés de Deus, sabia o que era o melhor para ele. Esse é o pecado. Esse é o pecado que causou a queda. Quando Adão e Eva descobriram, ou acharam que descobriram, que eles, ao invés de Deus, sabiam o que era o melhor para eles. Que Deus falou, vocês podem comer de tudo, só daquela árvore que não. E usa uma serpente mentirosa, como nós falamos aqui no domingo, que uma das maiores artimanhas do inimigo, de Satanás, é mentir, tanto que ele já começa falando, nossa, vocês não podem comer de nenhuma das frutas. E nós sabíamos, como lemos aqui, que Deus falou, você pode comer de todas elas. E depois ele ainda põe em dúvida, dizendo que Deus... ele disse que vocês vão morrer. Imagina que vão morrer. E foi muito bem explicado ontem aqui, que não morreram emocionalmente, não morreram fisicamente, mas morreram espiritualmente. Então, toda vez que eu e você decidimos que nós sabemos o que é melhor para nós, nós estamos praticando o mesmo pecado de Adão e Eva. E o livro de Gênesis trata disso. Como o pecado entrou no mundo perfeito, criado por Deus, e descreve, claro, a reação divina diante disso. Você acha que Deus foi pego de surpresa? Nossa, Adão, como? Deus já tinha um plano de salvação, desde ali já tinha um plano, né? Nós nunca vamos pegar Deus de surpresa. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Não há nada que eu e você possamos fazer que Deus não saiba há muito tempo. Então,
Seguindo, Deus apresenta Abraão e seus descendentes como agentes de bênção em um mundo sob a maldição do pecado em função da queda do homem e da morte. Essa coletânea dos documentos fundamentais de Israel apresenta, portanto, que uma imagem que nos inspira a refletir com muita seriedade o relacionamento que Deus quer ter com você e comigo. A palavra de Deus trata de relacionamento do Criador com a sua criatura. E Deus, Criador, nós vimos isso, vamos ainda ver mais, Criador de todas as coisas, infelizmente segue-se a queda do homem, a revolta da criatura contra o Criador, por meio da qual a humanidade teve que suportar a maldição divina. Tenham cuidado de ler lá que o plano de Deus não era que o trabalho fosse difícil para o homem. O plano de Deus não era, inclusive, que a mulher sofresse para dar à luz. O plano de Deus não era que as árvores, o plantar, o colher fosse desgastante para o homem. Não, o plano de Deus era perfeito. Tudo era perfeito. Mas a rebeldia, a desobediência e a escolha de dizer eu sei o que é melhor para mim, trouxe essa maldição divina. Mas vem a promessa do Salvador, que da semente da mulher, como está lá em Gênesis 3,15, que inclusive é a primeira vez que o próprio Cristo aparece, porque está se referindo a Jesus, semente da mulher, nascido de mulher, e Jesus nasceu de Maria, gerado pelo Espírito Santo, mas nasceu de uma mulher, e venceu Satanás. Então, já em Gênesis 3,15, menciona como seria a derrota de Satanás. Primeiramente, há um quadro geral do universo em que o pecado leva o Senhor a destruir o homem pelo dilúvio, e nós sabemos disso. Porém, separou um remanescente, Noé e seus filhos, mas ainda assim, o homem continua na sua soberba, ao cume de querer construir uma torre, é a Torre de Babel. Nós estamos dando um panorama para você ir se situando apenas a criação, Abraão, Noé, a Torre de Babel, a libertação do Egito por meio de Moisés, não passa, não está aqui? Ah, tá. Não passa de um símbolo da obra redentora de quem? De Jesus Cristo. Tudo que tem no Antigo é válido e sempre será, mas é uma sombra, como a gente diz, é uma sombra do Novo, e tudo sempre apontando para Jesus Cristo de Nazaré. É aqui. É aqui. Esse era o texto que eu estava lendo para vocês. Agora vamos, de fato, entrar um pouquinho no livro de Gênesis. Não vamos terminar ele hoje. Nós vamos ver um pouco hoje, e semana que vem, sim, nós vamos terminar. Agora, para falar de Gênesis, a gente tem que começar usando uns termos esquisitos aí. Cosmogonia, por exemplo. O que é isso, cosmogonia? É um corpo de doutrinas e de princípios, ou religiosos ou científicos, que se ocupa para explicar a origem das coisas. Da onde surgiu tudo isso? Da onde surgiu esse universo? Da onde surgiu essas estrelas, esses planetas, tudo isso que existe? E o homem vem, por anos a fio, tentando achar uma resposta para isso. Ou seja, essa matéria original, ela existiu, não existiu? E claro que nós sabemos que os gregos são aqueles que levam mais tempo se ocupando para isso. Os filósofos gregos sempre queriam achar que tinham alguma resposta para isso. E aí os nomes são os mais loucos possíveis que você possa imaginar. O Anaximandro, por exemplo, foi o primeiro que diz que a origem de tudo veio de algo chamado apeiron, ou seja, uma substância indefinida. Olha que coisa linda, acreditar que tudo isso aqui surgiu de uma substância indefinida. Não durou muito, surgiu Tales de Mileto dizendo que não, foi a água, o elemento que fez com que tudo surgisse. Não convenceu muita gente. O Anaxímenes de Mileto já disse que foi o ar o princípio de todas as coisas. Vejam vocês como é que a coisa vai indo. Depois, um nome mais difícil ainda, Empédocles, dizendo que eram 4 elementos: ar, água, terra e fogo. O que a Bíblia diz a esse respeito? Como foi criado o universo para você e para mim? E o que a Bíblia diz a respeito disso? A Bíblia diz o seguinte, está lá em Hebreus 11, 23.
Pela fé, entendemos que foi o universo formado pelo quê? Palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, meu querido, minha querida, deixa eu falar uma coisa para você. Tudo que vamos fazer aqui nesse módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4, se não for pela fé e pelo agir do Espírito Santo na sua vida, talvez vai ser um conhecimento, mas não vai te transformar. E o nosso maior desejo é que esses conhecimentos te transformem. Então, esse texto tão simples, dizendo que toda a criação simplesmente veio pelo poder da palavra de Deus. Deus não precisa de água, Deus não precisa de nada, de ar, ou de um apeiron, que é algo que ninguém nem sabe o que é. Ele faz através da palavra dele. Vale ressaltar que existem 2 livros na Bíblia, Gênesis e Apocalipse, que são os mais odiados. Então, pela fé, apenas pela fé. Voltando ao que eu estava falando, o ódio do inimigo por esses livros. Existem na Bíblia 2 livros que o grande inimigo da humanidade odeia de maneira particular. E um deles é Gênesis e o outro é Apocalipse. E por quê? E se você parar para pensar, você já deve ter visto, como eu, capas, nada contra. Não sou contra a ciência, não sou contra o estudo, não sou contra nada disso. Mas vira e mexe, eu vejo numa revista tipo super interessante, alguma coisa assim, alguma matéria sobre a criação do mundo, ou sobre o Apocalipse, porque o inimigo detesta esses 2 livros, e eu vou te dizer por quê. Ele tenta aniquilar Gênesis atacando por intermédio dos cientistas críticos modernos e procura dar fim também ao Apocalipse, persuadindo os homens que isso é um livro de demais fantasioso, misterioso. Mas por que eles fazem isso? Por que essa versão? Sabe por quê? Porque em ambos os livros profetiza a derrota do nosso grande inimigo, né? Gênesis nos mostra quem executaria essa derrota. Gênesis 3, já lemos, semente da mulher. E Apocalipse fornece os detalhes dessa execução. E quando nós chegarmos lá, em Apocalipse, você vai ver, dá um frio no coração. Então, Gênesis já dizia quem iria derrotar, e Apocalipse diz como seria essa derrota. Então, esses 2 livros serão combatidos ferozmente durante muitos anos. E, evidentemente, que o livro de Gênesis é o livro dos começos, do começo do universo, do começo da humanidade, do pecado e dos seus efeitos trágicos também. Porém, do plano de Deus para restaurar a bênção ao mundo por meio do seu povo escolhido. Deus escolheu um povo. Eu queria te dizer uma coisa também, você está aí sentado, porque Deus te escolheu. Porque Deus te escolheu para estar hoje aqui conosco. Assim como tem escolhido as pessoas que têm assistido os cultos aqui, Deus olhou para você e falou, hoje você vai estar comigo. Deus escolheu você. Deus começou a executar esse plano quando chamou Abraão, que já comentamos, e fez uma aliança com ele, nós vamos falar sobre isso também. E aí Gênesis reproduz a bênção prometida por Deus de geração em geração. Lembre-se, Deus é um Deus geracional. Ele não, né, se você é do nosso ministério, já deve ter ouvido o nosso pastor falando, Deus não é um Deus de ficar. Não, Deus é um Deus da eternidade, de geração a geração. Então, que eu e você possamos sempre deixar um legado para os nossos filhos. Lembre-se disso, porque Deus é um Deus de geração e geração. E seu texto lança o alicerce, seu texto qual? Gênesis, lança o alicerce para a revelação divina e, subsequentemente, a maioria dos livros bíblicos se vale do seu conteúdo. Tem uma importância enorme o livro de Gênesis. Aproveite esse tempo de pandemia, faça uma leitura tranquila dele inteirinho, você vai ver quantas informações lindas e necessárias para a sua vida tem lá. É o que eu digo aqui, Gênesis é fonte de instrução, consolo, mas edificação. Qual o propósito do livro? O propósito era ensinar o povo escolhido, os israelitas,
o propósito de Deus para eles como nação, tendo como pano de fundo o início da história do mundo e a vida dos seus patriarcas, né? Então a gente vai ver Abraão, Isaac, Jacó, tudo isso nós vamos ver, E existem algumas verdades fundamentais no livro. Embora o pecado tenha corrompido o mundo ideal que Deus tinha criado, a redenção viria por meio do povo escolhido por Ele. Lá para frente vocês vão ouvir dizer que nós somos enxertados. Enxertados. Grava esse termo. Lá na frente vocês vão entender melhor. Ele tem um povo que ele escolheu, que são os judeus, que na volta dele, Jesus vai tratar com eles, mas graças à bondade e ao amor, nós gentios, que não somos judeus de nascimento, fomos enxertados na videira. E enquanto permanecemos nele, damos fruto. Então, as vidas de Abraão, Isaac e Jacó fornecem muitos vislumbres da natureza da aliança de Deus com o seu povo. Deus quer e vai fazer uma aliança com o seu povo. Deus é um Deus de aliança. Esse é o maior desejo dele. Deixa eu te dizer uma coisa, se você pensa que o R de Deus é de religião, deixa eu te dizer, o R de Deus é de relacionamento. E aqui é o que a gente mais tem, é a tentativa de Deus se relacionar com seus filhos, E ontem foi falado aqui de quem são os filhos de Deus. A vida de José, por exemplo, e de seus irmãos revelam como o povo de Deus deve se relacionar entre si e com o mundo. Por isso da importância da leitura do livro de Gênesis. Da onde vem esse termo? O que significa Gênesis? Gênesis, evidentemente, que significa origem, fonte, criação. E a primeira palavra do livro, que é em hebraico Bereshit, significa o quê? No princípio. Indica o começo de tudo. O começo dos seres vivos, do pecado no mundo, da redenção, infelizmente, da mentira, mas também da vida familiar, das nações, da aliança de Deus com os homens. De novo, a autoria de quem? Moisés. Data aproximada, 1446 a 1406. Isso está lá no livro de Atos também, que reforça isso. A abrangência do livro de Gênesis. Olha essa informação. A abrangência do livro de Gênesis é maior do que todo o restante da Bíblia. Por quê? Porque relata da criação à morte de José. Então, nós pegamos 4.000 e pouco, uma data não é tão exata, de quando foi criado, até 1804 aproximadamente, quando José morreu. É muita história para você ler. Dedique tempo na leitura de Gênesis, que você não vai se arrepender. Geograficamente, se você hoje fosse pensar, poxa, João, mas aonde aconteceu tudo isso que está lá, hein? Eu tenho essa curiosidade, quando eu leio os nomes, ainda existe, não existe, onde foi tudo aquilo lá? Então, deixa eu te dizer, quando a Bíblia trata da Mesopotâmia, que são os capítulos de 1 a 11 do livro de Gênesis, aproximadamente a maior parte do atual Iraque, Kuwait e também partes orientais da Síria, ou seja, é o Oriente. A gente já sabia, não tínhamos dúvida disso. Mas se você tinha curiosidade de saber onde é hoje a Mesopotâmia, está aí, Iraque, Kuwait, partes orientais da Síria e também das fronteiras de Turquia, Irã e Iraque. Isso é o capítulo de 1 a 11. Quando ele fala da terra prometida, que é o capítulo 12 a 36, aí nós já vamos para o Estado de Israel hoje, para a Palestina, para a Cisjordânia e Jordânia Ocidental. E, evidente, quando ele trata do Egito, é o próprio Egito. Então, geograficamente, você tem uma ideia do que é, aonde aconteceram os fatos de Gênesis. Legal? Seguindo, como nós falamos, é um livro de princípios, e aí nós vamos ver que o pecado humano é relatado aí, ou seja, Satanás instigou dúvida, e ele põe dúvida até hoje, se nós deixarmos. Dúvida em relação à palavra de Deus, dizendo, é assim que Deus disse, como nós falamos, ou seja, deturpou o mandamento, insinuando que Deus havia proibido Adão e Eva
não comereis, nem tocareis, e nega as consequências da desobediência. Claro que ele omite isso. Satanás gera dúvida, omite as consequências, porque Deus falou que ia acontecer, e com isso Eva sucumbiu à tríplice tentação, e que a Bíblia nos chama essa tríplice tentação de desejo da carne, porque era boa à vista, boa para comer, o fruto parecia agradável, o desejo dos olhos, agradável aos olhos, e a soberba da vida, ou seja, o desejo pelo conhecimento. Isso é algo que eu e você temos que tomar total cuidado em toda a nossa vida aqui, em toda a nossa caminhada. É o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. Fique longe disso. Fique longe disso. Por isso, quando alguém disser a você, siga o teu coração, você está dando o mesmo conselho, ou se você falar isso para alguém, siga o teu coração, afinal o importante é ser feliz, saiba que você está dando o mesmo conselho que Satanás deu a Eva. E aí, só uma frase que eu gosto, que diz que o querer é humano. Todos nós temos desejos, e é natural de nós termos os desejos. Então, o querer é humano. Querer o que é mal, infelizmente, é próprio da natureza caída. O homem que caiu, ele deseja o mal. Agora, querer o que é bom é próprio da graça de Deus. Então, que eu e você possamos estar sempre debaixo da graça de Deus para desejar o que é bom. O que é bom, isso sim. Porque o caído vai desejar o que é mal. Agora, que nós vamos sempre desejar algo, nós vamos desejar algo. Por isso a importância de estarmos debaixo da graça de Deus. Entramos no princípio das revelações da redenção, lá em 3, de 8 a 24, e ali nós temos o anúncio da inimizade perpétua entre Satanás e a mulher, e a mulher aí representa toda a humanidade, entenda isso. E entre a descendência de Satanás, que são os seus demônios, os seus representantes, e o seu descendente, ou seja, o descendente da mulher, o Messias que ia vir. Então, ali já tinha como que iria ser a nossa redenção. A nossa redenção. E Jesus esmagaria a cabeça de Satanás, uma ferida mortal, que significa a derrota completa. Essa ferida foi infligida na cruz, quando Satanás triunfou, quando Jesus, o Salvador, triunfou sobre Satanás. E glória a Deus por isso. Esse livro, nós temos que lembrar sempre que é um livro amoroso e misericordioso. E desde, como eu já falei, Deus veio à procura de suas criaturas caídas com a pergunta, onde estás? E hoje Ele está aqui também, fazendo a mesma pergunta. Onde está você? Onde está você que eu tenho procurado? Tenho te convidado aos cultos, aos ensinos? Aonde está você? É um Deus que, apesar de estar no alto trono, Ele tem os seus ouvidos abertos para o teu clamor. Lembre-se sempre disso. Essa pergunta de Deus demonstra duas coisas. O homem estava perdido. O homem estava perdido e Deus veio buscá-lo. Deus tomou a iniciativa da salvação e, por meio dessa atitude, demonstrou exatamente aquilo que Satanás levou a Eva a duvidar. O que Satanás tentou levar a Eva a duvidar? Que Deus era bom. Porque um Deus que faz todas as coisas, e depois Satanás vem e diz, olha, Ele fez, mas você não pode tocar e não pode comer de nada. Ele estava dizendo que esse Deus não é bom. Mas quando Deus vai atrás da sua criatura, onde está você? Ele está dizendo, eu quero você de volta. E para tanto, eu tenho um plano para redimir a sua vida. Eu tenho um plano para redimir a sua vida. Se você tem perguntas na sua alma com relação à eternidade de Deus, de onde surgiu a vida, como apareceu o mal, e toda a doutrina bíblica tem o fundamento no livro de Gênesis, toda ela. Olha só, esse livro é mencionado mais do que 200 vezes no Novo Testamento. Nenhum outro aparece tanto. Sem o livro de Gênesis seria impossível entendermos a Bíblia. Leia. Estou aqui para te estimular a ler esse livro.
Não vai ter dificuldade de entendimento. Se houver, nos envie uma pergunta. Se soubermos, responderemos. Se não, vamos pesquisar. Se ninguém souber, na eternidade você vai saber, né? Mas leia. Alusões ao Messias aparece no livro de Gênesis? Sim, já falei, semente de mulher, mas não é só essa. Peles de animais para vestir, quando Deus faz pele de animal para vestir Adão e Eva, ali já tipifica Cristo. E a oferta de Isaac também, né, que é o cordeiro imolado, quando Abraão ia imolar Isaac e o cordeiro surge. Quem é esse cordeiro? É Cristo. Então, como eu falei, a Bíblia aponta para Cristo de capa a capa, todinha ela, todinha ela. Vamos falar um pouquinho das alianças de Deus com o homem. Como eu falei, o nosso Deus é um Deus de aliança. Ele quer sempre estar aliançado contigo e comigo. A primeira aliança que Deus faz está lá no início de Gênesis, que a gente chama de aliança adâmica, ou do Éden. Essa eu vou ler para vocês. Depois vocês podem ler com mais calma, mas eu vou ler só para entender. Gênesis 1, de 27 a 30, que diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. E aí o que Deus faz? Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. E disse mais: eis que lhes dou todas as plantas que nascerem em toda a terra e produzam sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. Deus estava formando uma aliança eterna com o homem nesse momento, dizendo que criou todas as coisas para ele e que tudo estava sob o domínio do homem. Mas ontem, creio que foi ontem, ouvimos aqui que o homem abriu mão de tudo isso. Abriu mão de tudo isso e deixou Satanás reinar, infelizmente. Mas ainda assim, Deus continuou buscando alianças. Deus continuou atrás do homem. Depois Deus faz uma aliança com Noé. A gente conhece, quando ele diz que outro dilúvio não vai ter mais na terra. E de fato não teve outro. Então nós temos a aliança com Adão, nós temos a aliança com Noé e temos também a aliança com o próprio Abraão, melhor dizendo. Essa é importante também, vou ler só um trechinho dela. E ele refaz essa aliança de Deus com Abraão algumas vezes. Mas capítulo 17, só o verso 2 e 3, ele diz: estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Você já imaginou Deus aparecer para você e fazer uma declaração como essa, que estava estabelecendo uma aliança com você e que vai te abençoar? Esse é o nosso Deus. Deus que promete, Deus que cumpre. E Ele quer e vai fazer uma aliança com você. Só para finalizar, alguns eventos importantes de Gênesis. Claro, a criação, como já falamos, infelizmente a queda do homem, o dilúvio, mas também provisão de Deus para restaurar o homem na terra, porque ele faz isso. Infelizmente, a Torre de Babel, mas ele vem de novo com uma interferência divina contra a presunção do homem, ou seja, quando o homem vai além, Deus tem que entrar. E foi o que aconteceu com a Torre de Babel. Nós vamos chegar aos céus. Deus falou: bom, então é assim, então eu vou espalhar vocês. Foi o que Deus fez ali. Aí ele tem a chamada de Abraão, a manifestação da graça de Deus em escolher uma família para formar o seu povo, que foi o que ele fez, e retrata também a descida ao Egito e José como governador, que é um cenário fantástico de como Deus cuida dos seus. A gente vai voltar ainda nesse tema, mas só para lembrar, José foi traído pelos seus irmãos, jogado num poço, depois virou escravo, e quando os irmãos encontram com José, ele diz: aquele mal que vocês acham que fizeram para mim, Deus transformou tudo aquilo em bênção para nós.
porque se não fosse José estar lá do lado de Faraó, toda a sua família morreria de fome. Então esse é o Deus que controla todas as coisas. Existem alguns personagens de destaque no livro de Gênesis? Sim, existe sim. Alguns, tem vários. Mas só para você lembrar, eu enumerei Enoque, porque diz que era o homem que caminhava com Deus. Por que é importante isso? Porque Deus se agrada daqueles que têm o ritmo dele. Há momentos na sua vida em que você precisa parar. Porque Deus parou. Quando você segue, você deixou de caminhar com Deus. Simplesmente você deixou de caminhar com Deus. Você perdeu o ritmo de Deus. Você decidiu que você sabe qual é o caminho. Você decidiu que você sabe qual é o ritmo. Mas Deus parou. Por que Deus se agradou de Enoque? Porque ele sabia caminhar com Deus. Deus andava, Enoque andava. Deus falava, Enoque obedecia. Deus parava, Enoque parava. Precisamos ouvir a voz dele e caminhar com ele, passo a passo. Noé, claro que temos que destacar Noé, porque foi um homem de fé. Não havia chuva. E alguém aparece para ele e faz, constrói um barco. Ué, mas barco para quê? Não, porque vai cair chuva. Como chuva? O que é chuva? Me explica o que é chuva. Não existia chuva ainda. Então foi pela fé que Noé fez tudo o que fez. Abraão, é claro que tem que estar aqui no livro de Gênesis, o pai dos fiéis, né? Jacó, o homem cuja vida foi transformada, um homem de oração, que teve um encontro com um anjo e lutou porque queria a bênção dele e não abriu mão enquanto não conseguiu. E, claro, José, o filho de Jacó, que de escravo se tornou governador do Egito. Então, meus queridos, o livro de Gênesis é um livro para você aproveitar essa semana. Olha, 66, se você ler aí 15, 20 minutos por dia, até terça-feira que vem você lê o livro. Por fim, para ficar no seu coração, vamos retomar, mas Gênesis é uma revelação da história da salvação. Grave isso. Em Gênesis há somente 2 capítulos descrevendo a história do universo, a criação do universo. É apenas 9 capítulos relatando a história das nações, como elas foram construídas e como Deus foi formando. 39 capítulos, aí sim, tratam da história de Abraão, Isaac e Jacó. E o livro termina com os filhos de Jacó no Egito. Esses homens eram os pais das tribos de Israel. E no Egito, esses homens se tornaram uma grande nação. É claro que então que o livro de Gênesis nos conduz à pessoa de Cristo de ponta a ponta. Ou seja, essa não é apenas uma história da humanidade, mas sim é o plano de salvação de Deus para você e para mim. Se eu posso dizer alguma coisa, leia. Leia para aproveitar a próxima aula, para vocês já virem, quem sabe até com perguntas, dúvidas, mas Deus vai falar contigo através da leitura. Eu não tenho a menor dúvida disso. Que Deus abençoe, uma tremenda semana, uma semana abençoada pelo Senhor, debaixo do cuidado. Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor. Quem está disposto a ser um vaso novo, erga sua voz, vamos adorar a Ele nesta noite. Minha canção, e eu te louvarei, e eu te adorarei. Me renderei a ti, pra te conhecer e pra te dizer: te amo, Jesus. Te adoro, meu Pai, vem me quebrar.